Sim, e depois tem aquela questão que é quem sou eu para estar a dar conselhos à geração seguinte, não é? Sim. Mas, mas há algumas coisas que talvez se possa dizer. Talvez há algumas coisas que se possa dizer. A questão do meu percurso como professora foi engraçada, porque eu nunca foi o meu projeto de vida ser professora. Eu ia ser matemática, investigadora. Mas eu apanhei 25 de Abril no primeiro ano da faculdade, portanto foi um acontecimento que pôs os estudos completamente de lado e fez-me querer viver outras coisas, não é? Que idade é que tinhas? Quando é que... Tinha 18. 18 Quando foi anos? 25 de Abril, tinha acabado de fazer 18 anos. Ias começar a faculdade? E estava no primeiro ano da faculdade já, porque antigamente só fazíamos 11 de escolaridade antes de entrar na universidade. E era uma aluna boa à matemática, eu gostava de matemática, mas havia outra coisa, é que o meu pai era arquiteto. E o meu pai não só nos ensinava muito História da Arte, saíamos muitas vezes em férias ver monumentos, e ele ensinava-nos imenso de História da Arte e também discutia connosco os projetos dele. Portanto, eu tenho assim alguma ligação à arquitetura, que na altura, quando foi 25 de Abril e comecei a repensar o que é que eu queria, porque depois do 25 de Abril repensou-se a vida toda outra vez, não é? Eu comecei a perceber, eu achei que matemática não tinha nada a ver com a Revolução e a arquitetura já podia ter. E então, e tinha muitos amigos arquitetos também, tinha muitos amigos arquitetos, e na escola de arquitetura. E então decidi, não, vou mudar para a arquitetura, que a arquitetura é que é. Mas a arquitetura fechou para remodelar os cursos e não sei o quê, porque a arquitetura teve fechado 3 anos, portanto eu acabei por ir fazer outras coisas. Fui trabalhar no Projeto Saal, não sei se sabes o que é que foi. Foi uma experiência espetacular. Vivi no Algarve um ano, o ano de 75, 76, a trabalhar no Projeto Saal. E depois, entretanto, engravidei e tal, e disse, bom, melhor é voltar a estudar, porque senão isto complica-se. E voltei para a matemática. Mas voltei para a matemática, porque a escola de arquitetura ainda estava fechada. Voltei para a matemática com o objetivo de ser investigadora, de ser matemática. Nunca achei que ser professora fosse o meu futuro. Mas naquela altura havia muita falta de professores, como está a começar a ver agora, não é? Porque tinha-se feito mais escolas, havia mais pessoas com acesso ao ensino. E fiquei, e adorei dar aulas, e nunca mais quis outra coisa. Com que idade é que começaste a... Aos 23. Aos 23. Passei por outras experiências, entretanto. Já eras mãe? Fui mãe aos 21. Pronto, e depois apaixonei-me pelo ensino, foi assim mesmo, e nunca quis mais outra coisa. Porque quando nós andamos na escola, ou pelo menos quando eu andava na escola, eu andei na escola antes do 25 de Abril, que era uma escola muito autoritária, muito repressiva, e nunca gostei, quer dizer, gostava imenso de estudar, mas não gostava assim tanto da escola. E portanto, nunca me imaginava estar do outro lado, não é? Achava que ser professora era uma chatice, porque era sempre a mesma coisa todos os anos, aquelas coisas. Depois, quando experimentei ser professora, já foi depois do 25 de Abril, já havia outra dinâmica nas escolas e tal, e então eu achei realmente que era isso que eu queria. E pronto, e a partir daí fiz todo um percurso mais de profissionalização, isso tudo, e fiquei no ensino. Portanto, isto foi já há 43 anos. É muito ano e eu ainda gosto de ensinar, eu gosto, mas estou cansada porque é uma profissão muito exigente. Pode ser e pode não ser, não é? Mas se a pessoa se entregar de alma e coração é exigente. E quando se é mais velho, isso tem menos energia e às vezes já apetece parar. Então, o primeiro ano que dei aulas foi num colégio de padres. Eles iam espreitar
nas portas tinha uma janelinha de vidro e eles iam espreitar nas portas a ver se não havia problemas na sala, não é? Éramos completamente bisbilhotados nas aulas e havia assim um ambiente de medo quase, de não conseguir cumprir. Era um bocado horrível. Para quem vive isto agora, não é? Era um bocado horrível. Mas no público já era mais fácil, já era mais fácil. Mas pronto, é uma profissão que, embora não tenha muitas compensações do ponto de vista monetário, nem do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, é uma profissão muito rica em relações humanas, não é? E isso vale a pena. Olha, uma das coisas que eu acho que tem que se dizer é que um professor só vale a pena ser professor se quiser estar sempre a aprender. A aprender com os alunos, mas a aprender também a estudar. Tem que se estudar muito, eu acho. Porque as coisas vão evoluindo. Tem que se estudar como é que se ensina, tem que se estudar como é que se avalia, tem que se estudar aquilo que ensinamos e aquilo que avaliamos. Porque as coisas têm uma evolução muito rápida e é muito fácil cair na rotina e isso normalmente vira-se contra o próprio professor, porque depois, se não consegue ter uma boa comunicação com os alunos e um bom trabalho, também deixa de dar gozo, não é? Deixa de ter qualquer tipo de satisfação naquilo que faz. Eu depois de começar a dar aulas fiz a profissionalização em exercício, que foi um modelo de profissionalização que houve entre os anos 80 e tal, virado exatamente para profissionalizar toda a gente que tinha entrado na profissão a seguir ao 25 de Abril e que não tinha feito qualquer tipo de estágio, nem qualquer tipo de formação pedagógica. E que era feito nas escolas. Portanto, havia alguém nas escolas que era orientador, nós trabalhávamos, tínhamos turmas e éramos orientados na escola. E havia também depois uns orientadores de zona, mas era tudo centrado na escola. E era um modelo de profissionalização muito interessante e que funcionava muito em grupo, com outros professores. Portanto, nós aprendemos muito uns com os outros, com os pares. Aprendemos muito com os alunos, mas também aprendemos muito com os nossos pares. E eu percebi-me disso nessa época. E isso foi muito importante para mim. O modelo de profissionalização que eu fiz foi muito importante. Foram 2 anos e correu muito bem. Portanto, comecei logo em 82, 3 anos depois de entrar na escola. Foi uma boa experiência. Fiz no Dom Pedro V. Resultou por ser prática? Por ser centrada na escola, por ser em contexto de escola. Isto é, nós debruçamos sobre os problemas da pedagogia e da avaliação e dos métodos de ensino e dessas coisas, mas na escola com os nossos pares. Portanto, no fundo, diz que ainda é um modelo de formação que eu hoje em dia acredito que funciona. É um modelo de formação por projetos nas escolas, por círculos de estudo. Eu não acredito muito na formação, cursos de formação, porque normalmente é pensada sem conhecer o destinatário, não é? Nem as necessidades ou os problemas do destinatário. Eu gosto quando a formação parte de nós, de problemas que nós sentimos e que nós queremos resolver, e depois alguém que sabe mais do que nós vem nos ajudar a resolver esses problemas. Sabe mais, ou até às vezes são os próprios pares que podem nos ajudar muito. Infelizmente, cada vez fazemos menos esse tipo de formação nas escolas. Eu já fui formadora nessas modalidades, fiz sempre formação nessas modalidades, ou quase sempre, e tenho muito boa experiência disso. Aqui na escola fiz muita formação em recursos educativos digitais. Portanto, digamos que eu tive alguma responsabilidade no lançamento de tudo o que é digital aqui na escola. Não é? A primeira vez que eu abri a boca para falar disso, chamaram-me fundamentalista dos computadores. Olha, eu estava há bocado a pensar nisso. Foi
eu acho que já era para aí perto do ano 2000. Já tinha havido o projeto Minero, foi um projeto que foi virado para pensar o ensino com os meios digitais nas escolas e tal, mas esta escola era muito conservadora. Esta escola... Não existiam computadores na escola? Aqui nesta escola, sim, praticamente não existiam. Praticamente não existiam. E depois começaram a existir, mas os professores recusavam-se um bocado a trabalhar com os computadores, não é? E, portanto, eu propus-me, eu não quero enganar, mas eu propus-me, eu acho que foi para aí em 2001, mais ou menos essa época. Mas fizemos umas formações muito engraçadas em modalidade de projeto. Cada professor tinha um projeto para desenvolver com meios digitais e a gente só os ajudava a fazer isso. Foi muito giro. Imensa gente começou a trabalhar com computadores aqui na escola que não sabia antes. Não sabia nada. E fizemos durante 2 ou 3 anos. Foi muito giro essa parte. E depois, uma coisa que foi muito importante na minha formação foi pertencer à Associação de Professores de Matemática. Na altura, foi nos anos 80 também que eu entrei nessa associação. E nessa associação trabalhava-se muito com pares, fazia-se um trabalho muito de vários tipos de trabalho, havia congressos, agora já em muitos sítios, mas na altura ninguém fazia congressos de professores. E essa Associação de Professores de Matemática era muito dinâmica, porque a matemática, aqui na escola não é assim, mas na maior parte das escolas a matemática é aquele bicho-papão, são os professores que chumbam toda a gente, são os professores que não faltam porque senão atrasam-se na matéria e depois eles não conseguem fazer os exames, são os professores, enfim. E então houve um grande movimento nos anos 80 para formar a Associação de Professores de Matemática e foi muito interessante, porque lá nós trabalhávamos muito uns com os outros. Por exemplo, eu tinha um grupo de trabalho de geometria, fartava-me de trabalhar ao sábado e a reunir com eles todos os sábados, não é mentira, era assim, uma vez por mês. Mas fazíamos coisas, fizemos exposições de geometria, escrevemos publicações, fizemos muita coisa, escrevemos muitos artigos. Pronto. Portanto, foi outra coisa que foi. E foi aí que eu comecei também a fazer formação de professores, porque nesses congressos eu primeiro comecei com umas pequenas sessões práticas, depois comecei a dinamizar uns cursinhos de formação de 2 dias e depois. E a pessoa vai aprendendo também, não é? Sempre aprendemos com os outros, sempre. É o fundamental. E se puder ser em vários contextos diferentes, melhor, não é? Mais rica é a experiência. A questão do online, eu tive uma experiência com a Universidade Aberta, também tentei fazer um curso de especialização lá e dei muito mal com aquilo porque acho que era muito pouco sério, se queres que te diga. Porque como eu já tinha feito mestrado em Ciências da Educação nessa altura, já sabia um bocado sobre isso, achei que aquilo que me deram, os textos que me deram para eu ler e tal, eram de muito fraca qualidade. E acho que não, eu acho a formação tem que ser em contexto, tem que ser formação para resolver os nossos próprios problemas na escola, mesmo a formação teórica, eu acho que tem que se fazer formação teórica e eu leio muito e tento aprender muito com os investigadores. Portanto, nessa Associação de Professores de Matemática também temos muito contacto com os investigadores, não é? Há lá pessoas que são professores e há lá pessoas que são investigadores. E nós aprendemos muito uns com os outros, muito. É as mesmas reações de sempre, não é? É as mesmas reações de sempre. Que eu me lembro quando eu era criança foi da esferográfica. Não se podia usar a esferográfica na escola, porque estragava a letra das crianças. Tínhamos na escola primária, tínhamos uns tinteiros pequeninos, cheios de tinta permanente, não é? E tínhamos aquelas canetas de aparo. Era uma porcaria, que ficava sempre tudo sujo, porque nós éramos miúdos com 6 anos, sabíamos lá trabalhar com aquilo, não é? Pronto, então era assim, e era proibido ter esferográfica, porque a esferográfica era uma invenção muito moderna, estragava.
Depois veio a questão das calculadoras. As calculadoras, as crianças agora já não vão saber a tabuada, já não vão saber nada porque as calculadoras fazem tudo. É uma perspectiva muito limitada do que é o pensamento matemático, não é? Que é só o cálculo. Depois, os computadores, foi um bocadinho a mesma coisa, mas aí os computadores já a reação foi por razões muito diferentes, porque era preciso aprender para poder usar no ensino, não é? E aí também houve muita reação. Mas já sempre que se introduz uma coisa nova, há reações destas, não é? Mudou a minha vida toda, de pernas para o ar. Eu tive uma educação super católica, super... fui muito reprimida em algumas coisas. Embora noutras, como te disse, o meu pai ensinava-nos coisas interessantes e não sei o quê, mas era um bocadinho repressor. E de repente, aos 18 anos, que é uma idade fantástica, não é? Porque já compreendemos muitas coisas e de repente o mundo muda completamente e tu de repente percebes que... Eu era uma adolescente triste, eu era uma adolescente revoltada, porque achava que havia muitas incoerências na forma como me educaram, que havia a questão do catolicismo, para mim era uma questão que não era nada bem resolvida, aquilo tudo não fazia muito sentido para mim, mas eu achava que eu é que era diferente dos outros e que eu é que estava mal. E quando de repente aparece a Revolução, eu disse, peraí, mas afinal há outras pessoas como eu, há outras coisas, E isso para mim fez toda a diferença como pessoa, fez toda a diferença, foi muito, muito, muito importante. E depois todas as experiências que eu vivi depois disso, porque também me dispus a viver, agarrei as oportunidadezinhas todas que tive para as viver, não é? Porque houve pessoas que não, que continuaram a fazer aquilo que estavam a fazer. Eu interrompi o curso, tive uma filha, mas nunca me arrependi. Fiz tudo ao contrário, não é? Primeiro tive a filha, depois fui fazer o curso e depois só me casei muitos anos mais tarde com outra pessoa. Mas foi muito interessante, tive uma vida muito rica, muito rica. Eu vim para a António Rui porque, olha, a primeira escola onde eu fui dar aulas depois, no público foi Dom Pedro V. Também era uma escola especial na altura. Foi a primeira escola mista de Lisboa. Ainda antes do 25 de Abril. E fui dar aulas para lá e cruzei-me lá com pessoas muito interessantes. Também foi uma das coisas que me agarrou à profissão. Foi as pessoas com quem eu me cruzei lá e depois a profissionalização e exercício fiz lá e tal. E a certa altura, um dia deram-me uma turma de artes lá, porque eles também tinham lá uma área de artes. Eu disse, vai ser horrível, vou ter alunos daqueles que não gostam de matemática, que não querem saber da matemática para nada, vou-me dar mal, que horror, que horror. Olha, adorei. Fiz-me amiga, eu era muito nova, não é? Tinha 23 anos, eles tinham 18, a diferença era mínima, não é? Fiz-me amiga de imensos deles, até hoje tenho ainda alguns contactos, pessoas até que fiz-me amiga deles e adorei trabalhar com eles. Não porque eu soubesse muito matemática ou gostasse muito de matemática, mas pelas pessoas que eles eram e pelas coisas interessantes que eles faziam. Pronto, e tive duas ou três turmas de artes ali e depois disse assim, então, mas se eu gosto de trabalhar com os alunos de artes, vou para António Arroio. Pronto, e comecei a concorrer para António Arroio, só consegui ficar cá ao fim de alguns anos destas tentativas, mas ainda consegui ser efetivada cá em 90, só que entretanto fui para o Brasil e só comecei a trabalhar aqui em 92 mesmo. Eu acho que muitos dos professores que vêm para esta escola e que ficam sentem alguma ligação às artes, tenho a impressão. Porque os outros não ficam. Ou se ficar é porque os alunos são bem comportados e tal, e não querem ir para uma escola mais... Mas acabam por encontrar aqui alguma ligação. E se as pessoas realmente encontrarem alguma ligação, tentam estabelecer essas ligações com os alunos. Não sei, digo eu. Claro que se meu pai não fosse arquiteto e tivesse sido engenheiro, se calhar eu tinha virado mais para as ciências, talvez, não sei, nunca tinha sentido esta atração por estas coisas. Não vais saber. Nunca vou saber.
Não, mas era provável que tivesse feito uma carreira mais na matemática, provavelmente, se calhar. E pronto, porque a ideia é sempre aquela de eu, eu tenho que provocar alguma coisa que me dê gosto, não é? Eu não posso estar com a professora passivamente todos os dias, tenho que dizer assim, não estou a gostar disto, vou arranjar outra, vou dar a volta a isto, vou fazer uma coisa que eu acho que tem mais a ver comigo. Pronto, e foi sempre essa a postura e foi mudando, foi evoluindo, eu acho, não é? É tal coisa, a gente aprende a vida toda. Eu, quando saí do curso de matemática, foi muito engraçado. Quando comecei a dar aulas, eu era muito boa aluna em matemática, era assim uma aluna mesmo com notas muito boas. Gostava daquilo, ainda gosto. E saí do curso e o primeiro ano estava a dar aulas, houve as mini-olimpíadas da matemática na minha escola. Pá, eu não consegui resolver um único problema. Fiquei completamente frustrada. Como é que eu faço uma licenciatura em matemática e não consigo resolver estes problemas? E depois percebi, porque a matemática que eu aprendi não me ensinou a pensar melhor. Ensinou a pensar melhor em algumas coisas, noutras não. E, portanto, a gente tem que continuar a aprender e continuar aberto a aprender sempre. Claro que depois comecei a resolver problemas desse tipo para resolver com os alunos e comecei a ter outro tipo de coisa. Mas é assim, a gente sai da faculdade às vezes a pensar que agora já estou pronto. Não está nada pronto, nada, cada vez menos, acho eu. Cada vez menos. Os alunos têm que ter experiências de tipos muito diversificados, porque se é só informático, só não sei o quê, ficam sempre com um handicap, há qualquer coisa sempre que falha. E como os alunos também são todos diferentes, uns conseguem entrar melhor no pensamento computacional, como se diz agora, outros não conseguem entrar tão bem, portanto nós temos que completar. Por exemplo, eu uso muito materiais manipuláveis para a geometria também. Aquelas maquetes que o Sávio fez foram imprescindíveis para ele perceber e, no entanto, ele tinha ali um programa de computador que fazia aquilo muito mais perfeitinho. Só que, para perceberem, é importante também acompanharem com materiais manipuláveis, porque eu acho que se compreende de outra maneira, compreende essas coisas de maneiras diferentes conforme os materiais a que recorremos. E por isso os meios informáticos são muito bons, mas não podem ser só esses. Não sei se alguma vez viste o Gonçalo. O Gonçalo esteve envolvido num projeto aqui na escola quando era aluno, que foi com o Paulino. O Gonçalo era aluno do Paulino. O Gonçalo e mais um grupinho de alunos, em 98, quiseram fazer um projeto de homenagem à Expo 98. E esse foi o meu grande projeto aqui na escola, o meu primeiro projeto de matemática e arte foi aí. Mas eles nem sequer eram meus alunos. Só que o Paulino chamou-me e eu adorei fazer aquilo com eles. Fizemos fizemos uma geodésica, uma estrutura geodésica com 3 metros Esteve ali em frente à escola durante muitos anos, só que depois aquilo era em cabos de aço não inoxidável e foi toda a vida. Mas foi muito giro esse projeto. Foi assim um projeto que me realizou muito, porque há muito tempo que eu ando a lutar por fazer interdisciplinaridade e é muito difícil, muito difícil. E nesse ano aquilo resultou, embora os alunos não fossem meus, não é? Então, em 43 anos, só tens uma boa experiência? Não. Sim, assim, não, tenho mais pequenas experiências. Por exemplo, para mim também foi muito recompensador ver o projeto do Alberto, que ele usou na PAA. Foi muito compensador ver a Catarina, que fez aquele joguinho. É engraçado porque não foi um projeto pensado para ser interdisciplinar. Os alunos é que acabaram por fazer a interdisciplinaridade. Mas eu acho que isso é um bom sintoma, é que aquilo que nós ensinamos nas aulas acaba por ser mobilizado para quando eles precisam de pensar outras coisas, quando eles têm que resolver problemas. Então, toda a interdisciplinaridade que houve foi espontânea? Tentei outras, mas não resultaram tão bem. É muito difícil.
isso é uma das coisas difíceis na profissão de professor. É que nós sabemos das nossas coisas e temos pouca abertura para aprender as dos outros. E nós só conseguiremos realmente fazer um trabalho interdisciplinar quando estivermos abertos para aprender o saber dos outros, não é? Para estarmos abertos a aprender. E para um professor eu percebo que nem é má vontade, é falta de disponibilidade, porque o trabalho já é tão absorvente, não é? Quem é que vocês vai pensar assim, vou agora aprender um bocadinho de matemática com a Rita? Ninguém pensa, porque vocês têm tanta coisa em que pensar, tantos projetos para orientar, não é? Pronto, é tal coisa, eu interesso-me um bocadinho pela arquitetura, pelo design, por não sei o quê, portanto tento ir à procura de coisas, mas tenho tido sempre dificuldade em que outros colegas queiram fazer o mesmo comigo, por isso acabo por a minha interdisciplinaridade é mais assim, é tentar que os alunos vão mobilizá-la depois nas suas vidas, é mais isso. Acho que é uma boa solução de... Mas talvez tenha que ser por aí, não sei, porque os professores realmente pede-se-lhes tudo, não é? Pede-se tudo, mas passa por trabalhar mais uns com os outros, eu acho. E aqui nós temos esta vantagem de entrarmos na sala de projeto das pessoas e podermos ajudar e quando temos alguma à vontade com os colegas dizerem-nos, oh Rita, o que é que achas aqui de uma solução para aqui? E eu se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, não tenho problemas nenhuns. No início, quando eu comecei, eu achei que as pessoas tinham muita dificuldade em expor a sua ignorância à matemática, em geral. Não queriam fazer interdisciplinaridade comigo porque isso ia expor uma certa ignorância. Que não é mal nenhum, porque eu também não sei nada de design, não é? Não tem mal nenhum as pessoas não saberem. Mas há a cultura do professor, talvez já agora já não seja assim, mas era muito, eu não posso falhar, não é? Eu como professor não posso falhar, tenho que saber tudo e não posso errar em nada. Isso está a mudar, mas na educação as coisas mudam muito devagar, não é? Mudam muito devagar. Bem giro. Fazer aqui um mini, como é que chama? Um jardim tropical, um mini jardim tropical, por exemplo. É fazível? Já viste aquele projeto lindíssimo que eles têm na Cornualha, em Inglaterra, que se chama Eden Project? Sim, são aqueles conjuntos de... Não sei, aquilo é de plástico, portanto não tem bem uma estrutura geodésica, é parecido, mas é em plástico, portanto é mais maleável, não é? E aquilo era uma pedreira, aquilo era uma coisa que só tinha completamente desértica e agora tem climas tropicais lá debaixo daqueles domos e tal. É muito interessante aquilo, porque acabaram por conseguir ali fazer uma diversidade de culturas e também está muito ligado à arte. Já foste visitar? Não. Mas é um projeto giríssimo. Já estiveste lá? Não, teve a minha filha, mas a minha filha vai e depois manda-me fotografias e fala e não sei o quê. Mas se calhar é o sítio onde eu penso em ir um dia destes, quando tiver tempo. Pronto, estás a ver. O projetinho aqui fazia-se um jardim tropical. Era preciso termos alguém de biologia cá para nos ajudar nisso. Agora que o Gonçalo está ali a cuidar das hortas. Quem sabe? Lhe dá para isso e ressuscita o seu projeto da geodésica. Esse projeto da geodésica foi muito engraçado, porque eles vieram ter comigo e a dizer assim, a gente quer fazer uma esfera gigante. E o professor professor Paulino, deu-nos um livro do Buckminster Fuller. E eu nunca tinha ouvido falar de Buckminster Fuller, não é? Mas fiquei logo toda entusiasmada. Só que aquilo tinha imensos cálculos que eles não entendiam porque não tinham conhecimentos matemáticos para aquilo. Então vamos todos aprender, vamos desenhar uma geodésica, vamos perceber como é que se concebe a geodésica e depois vamos desenhar. Mas e aquilo é tudo triângulos, não é? E eles estavam a montar aquilo e diziam assim, aquilo vai cair, aquilo não fica fixo,
Fica, quando fecharem o último triângulo, fica fixo. Não, olha que aquilo está tudo mole, dizia o Paulino, aquilo está tudo mole, aquilo não se fica fixo. Fica, quando fecharem o triângulo, fica fixo. E realmente ficou muitos anos ali à frente da escola. Não sei, eu depois mando a fotografia quando chegar a casa. Muito gira. Portanto, eu tive aqui 3 anos como presidente, que não dei aulas. Depois tive um ano de sabática. E depois tive 2 anos como presidente da Associação de Professores de Matemática. No segundo ano em que estava presidente da Associação de Professores de Matemática já comecei a dar aulas, mas correu mal. Correu mal porque eu tinha estado vários anos sem dar aulas e correu mal. Quer dizer, não foi um desastre, mas eu não me senti bem porque achei que os alunos tinham mudado muito. Os alunos eram diferentes já. E eu não tinha acompanhado essas mudanças e, portanto, tive alguma dificuldade. Isso é o que eu sinto hoje, ao fim de 43 anos. E dou-me muito bem com eles e gosto de estar com eles e tudo. Mas eu sinto que a diferença geracional já é muito grande. E as minhas referências, que são as referências quando eu era jovem, com 18 anos, não é? Já não são as referências deles. As referências deles com 18 anos são completamente diferentes das minhas. Eu tentei evoluir, fiz um esforço muito grande, mas é muito diferente. Pertencemos a gerações muito diferentes, com formas de pensar muito diferentes, com interesses muito diferentes. E isso já constitui um obstáculo para a comunicação entre nós. E por isso, isso a gente sente à medida que vai sendo. Quando somos da idade deles, ou muito perto, é tudo tão fácil na comunicação. É mais difícil outras coisas porque não temos a experiência, não é? Quando chegamos a esta idade, há coisas que já são muito fáceis porque já temos muita experiência e já correm quase que sem pensarmos muito nisso, mas a comunicação vai se tornando cada vez mais difícil porque as referências são muito diferentes. Nós mantê-los interessados, dizer, agora vou ensinar uma coisa giríssima, às pessoas que não sabem nenhuma, acham uma seca. E isso é difícil, começa a tornar-se difícil e pesado. Eu quando digo aos miúdos que fui fazer uma visita de estudo para ver o computador, eles olham para mim e dizem, és muito velha. E era, quando eu andava no secundário, fizemos uma visita de estudo para ver o único computador que havia na Gulbenkian, no Centro de Investigação da Gulbenkian. E eram salas e salas e salas de fitas magnéticas e tal. Era outro mundo e eu tenho perfeita consciência disso. Envelhecer também é perceber que já não somos jovens, não é? E que já não somos... Pronto, o futuro já é deles agora, não é? É suposto a gente tentar evoluir sempre e aprender sempre com os alunos, para não ficarmos tão longe que já não se consegue falar com eles, não é? E eu, apesar de tudo, tento acompanhar algumas coisas e admirá-los. É bom a gente saber admirar. Não gosto nada daquele discurso que diz que os alunos hoje já são uma porcaria, que não são nada aquilo que eram, que antigamente é que era bom. Não tenho nada dessa postura. Pelo contrário, todos os anos me surpreendo com alunos interessantíssimos, alunos... E não são necessariamente os bons alunos, não é? Com coisas interessantes que eles sabem e que eles me dizem e que eles me contam. Todos os anos encontro pessoas muito interessantes e, portanto, acho que o interessante agora não tem que ser igual ao interessante como era. Eu tento acompanhar e tento saber admirar e saber valorizar. E acho que assim consigo manter um contacto. Se eu ignorasse completamente o que eles gostam e o que eles sabem, não sei o quê, então era um desastre, não é? Não, eu acho que eu não sei como é que eles mudam. Eu vou assistindo à mudança deles, eu vou tentando aprender com a mudança deles, e aprender a valorizar e aprendendo a relativizar aquilo que eu achava que era importante e que agora se calhar não é tão importante, não é? Como a tabuada, por exemplo, não é? Se calhar numa altura da vida das pessoas é importante, mas agora as coisas não são tão, não é? E a gente tem que aprender a valorizar as outras coisas que eles sabem em vez disso. Ou que sabem, porque as crianças não podem
aprender tudo o que nós aprendemos e ainda mais o que têm para aprender agora. E essa mudança tem que ser... É a tal postura de ir aprendendo sempre com eles. Ir aprendendo sempre. Não é aprendendo no sentido de nos transmitirem conhecimentos, é de aprender como é que as coisas evoluem, de ser reflexiva, pensar, estudar e pensar nos assuntos para podermos decidir em cada momento o que é importante e o que é que não é importante no ensino, não é? Em pensar em 43 anos de aulas, não é? Com algumas interrupções. Fiz uma interrupção para ir para o Brasil, fiz um ano de sabática para... Quando saí daqui, eu estive aqui na direção desta escola também, fui presidente do Conselho Diretivo Executivo. E normalmente foi em 2002, 2005. Foi quando começou esta reforma, a reforma curricular que nós temos agora, foi nessa altura. Portanto, eu é que negociei com o Ministério o 10º ano comum. Foi assim uma proposta da nossa escola. A seguir a ser presidente aqui, pedi um ano sabático para não ter pressões para continuar, para não ter aquela... Às vezes quando a pessoa está aqui muito envolvida e depois de repente deixa, que é o que me está a acontecer agora outra vez, começo a dizer assim, mas eles deviam fazer assim, mas deviam fazer assado, mas agora aquilo que eu fiz está a ser desfeito. É normal, isso funciona assim mesmo, a gente não tem que ter desgosto por causa disso, nem tem que ficar zangado por causa disso, mas exatamente para evitar um bocado esses sentimentos, eu pedi uma sabática para ir estudar. Estudei, fiz uns artigos, escrevi uns artigos e tal. Eu estudei matemática, nesse ano estudei mesmo matemática. Depois também tive uma equiparação a bolseiro quando tentei fazer a tese de mestrado. Essa é que eu não cheguei até ao fim, mas também era uma tese de mestrado que estava quase toda escrita, mas eu parei. Parei porque depois vim para a direção. Porque eu fui gerir a escola porque tinha que ser, mas não queria, não foi uma coisa que eu tivesse desejado. Embora eu ache que passar pelas várias funções que um professor também tem para além de ensinar é muito importante para se conhecer o ambiente a escola em que se vive, não é? Eu tenho um conhecimento profundo desta escola porque passei por muitos cargos, passei por muitas coisas, não é? E ainda hoje muita gente me vem perguntar coisas, eu hoje já não tenho cargo nenhum, não é? E me vêm perguntar coisas sobre que são da competência da gestão. Eu acho que dá-nos mais conhecimento da escola, não é? Tu, quando és só professor, conheces, se calhar, uma parte pequenina, conheces o teu departamento, depois não sei o quê. E se nós... Para mim é importante compreender os contextos dos alunos também. Agora, gestão nunca foi a minha gestão administrativa. Gestão pedagógica, sim. Gestão administrativa nunca foi uma coisa que eu gostasse. E depois de passares por essa experiência, quando voltas a ser professora, é tudo diferente, é tudo igual? Não, o conhecimento que tenho é muito maior, não é? Porque escola, passa a conhecer todos os professores da escola, não é? Passa a conhecer as coisas boas e as coisas más, não é? Tive que gerir muitos conflitos, porque um dos problemas que me fez ir para a gestão foi que havia tanto conflito na escola e eu fui muito crítica, não é? Depois tinha que oferecer uma alternativa. E geri muitos conflitos. E caiu muita coisa em cima. Fui muito castigada. Mas pronto, mas também encontrei amigos, encontrei pessoas, estabelece outras relações e a propósito, e faz-se novos amigos e faz-se novos conhecimentos, não é? Muda o mundo, a nossa posição na escola fica diferente. E é uma mais-valia depois para viver para as situações que vivemos, se nós sabemos tirar partido, não é?
Há pessoas que eu acho que não conseguem tirar muito partido porque saem de mal, não é? Eu saí de bem com a escola. Apesar dos não sei quantos processos de crime e não sei quantos processos disciplinares que tive que resolver. Processos de crime? Processos de crime em tribunal. A minha antecessora pôs-me 3 processos de crime em tribunal. Então eu estou a falar com uma criminosa. Não, fui absolvida. Fui absolvida, mas andei 8 anos com o termo de identidade e residência. E ainda assim a experiência foi positiva? O balanço? Essa parte foi negativa, mas houve muitas outras positivas que compensaram, sim. Sim. Portanto, agora se voltasse atrás no tempo, voltavas-te a meter na mesma... Não sei. As circunstâncias seriam certamente outras, teria que ponderar as circunstâncias, não é? Não é, como te digo, não sou... Até sou uma pessoa muito organizada e que gosto de gerir as minhas coisas com uma certa organização, mas gerir uma escola é muito pesado. É muito pesado. E sobretudo agora que é a figura de uma pessoa só, não é? Quando somos 3, apesar de tudo, também foi outra coisa que eu acho que conseguimos gerir bem. Era uma equipa que nada dizia que iria dar certo. Não havia nada que apontasse para o facto de dar certo. Não éramos grandes amigos no início, mas que no fim ficámos super amigos. Portanto, até isso aconteceu bem, correu bem. A gente aceita um cargo, aprende a lidar com ele, não é? Quer dizer, e aprende como? Vais aprender com as outras pessoas que já passaram por isso, vais falar com os colegas que já passaram por isso, vais pedir ajuda, ou que não passaram, mas que estão dispostos a ajudar. Tem que ser essa a atitude. Se achas isto é assim, se é aquilo é assado e tal, vê lá, tu é que sabes. Não foi dizer assim, aceita e pronto. Não é assim que eu digo, não é? Ou seja, consegues dar uma ajuda? Consigo dar uma ajuda no sentido de pôr os prós e os contras, não é? Claro que a gente tem sempre tendência a dizer, deves fazer assim porque comigo correu bem, mas não é nada assim. A gente não pode dizer isso a um colega, não é? Nem nos cargos, nem como professor, não é? Cada um tem a sua forma de estar e a sua forma de fazer as coisas. Quando digo assim, tens que fazer assim, certamente não estou a dizer bem. Eu tenho que saber pôr, olha, se fizeres assim pode acontecer isto, se fizeres assado pode acontecer isto. Eu escolhi fazer assim, portanto acho que é só isso que eu te posso dizer, agora as escolhas são de cada um. Já tiveste várias Muitas vidas. Tenho uma vida cheia, pensando nisso, agora que estou à beira da reforma, tenho uma vida muito cheia. Pronto, uma pessoa que gosta daquilo que faz vai aceitando desempenhar outros papéis, não é? E se isso fosse feito com alguma paixão, aprende-se muito e cresce-se muito. Não é? E a profissão de professor dá para isso tudo, porque o professor pode ser gestor, pode ser coordenador, pode publicar coisas, pode fazer seminários, pode fazer formação lá fora, pode juntar-se a outros para fazer comissões de trabalho, sei lá, pode fazer tanta coisa, não é? E com isso aprende-se sempre imenso. Desde que se faça com gosto nunca fiz nada por sacrifício, assim. A única coisa que eu detesto na minha profissão é classificar alunos. Fazer classificação de testes, trabalhos, detesto. Não me importa fazer a avaliação no sentido de dar o feedback, de dizer, olha, isto aqui correu mal, tens que fazer assim, não sei o quê. Essa parte não me importa. Agora, este fim de semana, pronto, vou dormir mal, porque tenho ali os testes para corrigir. Agora até junho ainda vou ter ali uma quantidade desses. É a parte que eu vou dispensar alegremente. O que é que eu vou fazer? Está à tua espera? Ou a piada é não estar nada à espera? Há ideias. Para já quero descansar um bocado, não ter horários, não ter um calendário tão restrito que me obriga a passear só em agosto.
Portanto, também tenho um companheiro que também gosta de passear e, portanto, faço tensão de me meter a bicicleta no comboio e fazer muitos passeios. Ah, aqui em Portugal, sei lá. Mas faço também, há uma coisa que eu gostava de aprender a desenhar. Não sei, mas gosto. Desenhar mal, mas gosto. E por isso, se calhar, ainda vou fazer aí algum cursinho na Sociedade Nacional das Artes ou numa universidade de terceira idade, uma coisa assim. Porque é uma coisa que eu acho que me vai ocupar de uma forma saudável. De uma forma prazerosa também, saudável no sentido em que é prazerosa. Porque arranjar uma atividade para ganhar dinheiro, nem pensar, porque isso já estou farta. Agora são atividades que me deem gozo. Ir às exposições que nunca tenho tempo de ir ao cinema que só vou aos fins de semana, ir ao teatro que é raro ir, porque tem sido muito absorvente a profissão. E agora vou ver se consigo dar assim outro rumo à minha vida, mais para fazer aquilo que não tive tempo de fazer estes anos todos. Então fico à espera do convite para a tua exposição de Desenho. Não chego aí, mas pronto. Não se sabe, sabe-se lá. Mas virei aqui, continuarei a vir à escola às exposições e a ajudar no que for preciso, se me chamarem, se acharem que eu ainda tenho alguma utilidade. Eu acho que não, eu acho que as pessoas vão se esquecer rapidamente e vão encontrar os seus caminhos, porque é sempre assim. Mas também isso não me traz qualquer tipo de desgosto, digamos. Assim que as coisas funcionam, não é? Agora são os mais novos que têm que avançar com qualquer coisa. Fica aqui registado, quando precisarmos de ajuda para fazer um domo geodésico. Exatamente, aí venho. Ou uma superfície regrada, ou qualquer coisa assim, ou uns origamis, assim umas coisas. Com todo o gosto.